Fala, meus irmãos, eu espero que você esteja bem. Nós vamos para o nosso quarto vídeo, falando sobre este livro aqui, contando as histórias deste livro. Nós vamos para o capítulo 4. O título do capítulo 4 é Tentação e Queda. Nós vamos continuar a história de Adão e Eva no Jardim do Éden, e nesse momento nós vamos ver os detalhes da tentação que Satanás fez para Eva e a queda dos dois, de Adão e Eva. Só recapitulando, Lúcifer no céu se rebelou contra Jesus, ele queria fazer parte do governo de Deus e não fez. Se rebelou, inventou mentiras, ficou com inveja de Jesus, disse que ia criar um novo governo, nesse novo governo não ia ter lei, foi expulso para aqui, para o planeta Terra. Deus criou o nosso planeta da forma mais bela e mais bonita, com várias flores, árvores, frutos, e eles se encantaram com o jardim. Lúcifer só tinha acesso, e aí a gente já começa aqui no capítulo 4, Lúcifer só tinha acesso à árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele estava ali planejando, já tinha feito o seu plano, estava com medo do plano que ia executar, porque ele pensava assim, olha, eu já levei toda essa infelicidade, eu já estou com ela e levei vários anjos comigo para receber toda essa infelicidade, todo esse desagrado de Deus. Então ele pensou e ficou com medo de levar Adão e Eva, que viviam felizes e tranquilos. Ele tinha medo da realidade que ele estava vivendo e tinha medo também de levar essa realidade para Adão e Eva. Só que daí ele decidiu continuar com o seu plano e ele decidiu que só ele era capaz de fazer com que Adão e Eva caíssem em pecado. Ele não confiava nos outros anjos. E outra coisa que ele viu foi que antigamente eles eram felizes, viviam em harmonia, sem briga, sem discórdia, e agora os anjos que estavam com ele viviam brigando. Ele decidiu, o céu se reúne, Deus passa para os anjos o que está acontecendo e comissiona 2 anjos, eles descem até o nosso planeta, conversam com Adão e Eva e expõem para eles a situação. Diz para eles, olha, teve uma rebelião no céu, um anjo caiu, tomem cuidado porque ele vai tentar vocês, lembrando que vocês podem comer de todas as árvores do jardim, apenas de uma árvore vocês não podem ter acesso, vocês não podem comer do fruto dela. Era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles disseram que iam seguir o conselho e o anjo disse mais, olha, não se afastem um do outro. Disse para Eva, não se afaste do seu marido. Porque é nessa oportunidade que o tentador ele vai se aproveitar e vai querer tentar vocês. Os 2 juntos seriam mais fortes. Eles disseram que iam se comprometer com aquilo que eles estavam afirmando ali, de serem obedientes à lei de Deus, e os anjos disseram mais, olha, vocês são livres. Porém, se vocês querem manter a felicidade que vocês têm e se manterem em vida, vocês precisam obedecer. Se não, se vocês decidirem desobedecer, vocês vão ter as consequências, e a consequência é a morte. Por fim, eles ficaram avisados. E aí o capítulo 4 começa dizendo assim que Satanás ele assume a forma de uma serpente, porque a serpente era o animal mais bonito que tinha no jardim. Ela não rastejava pelo chão como se rastejam hoje as serpentes, ela pulava de uma árvore para outra, tinha asas, a sua aparência como se fosse um ouro polido, era um animal praticamente mais bonito que tinha no jardim. E Lúcifer vai e se aproveita desse animal e começa a usá-lo. E ele fica exatamente no único ponto que ele tem acesso a Adão e Eva, que ele poderia tentá-los, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele fica ali esperando. Eva, nos seus afazeres, ela se afasta do seu marido. Ela fica assustada porque ela percebe que ela está sem Adão. Só que ao mesmo tempo, ela vê que não está em perigo, que tudo está acontecendo como sempre aconteceu, tudo está indo muito bem. Ela não tem a sensação de estar em perigo. E aqui esse capítulo já começa trazendo já no começo essa grande lição para a gente. Por mais que não percebamos, por mais que a gente não veja a situação em que nós estamos, não sinta perigo, mesmo que tenhamos a consciência de que aquilo que estamos fazendo é errado, é preciso sabermos que não é pelo sentimento que Deus
Não foi pelo sentimento que Deus nos disse que algo estaria errado, e aí nós vamos sentir, vamos saber que aquilo está errado, então eu não posso fazer. Ou se eu estou sentindo que está certo, eu vou fazer. Muitos erroneamente acham que podem guiar as suas vidas a partir daquilo que sentem. Por mais que esteja indo tudo bem. Mas lembra que no vídeo passado nós falamos sobre a ordem de Deus e a orientação de Deus? O primeiro foi a ordem de Deus. A ordem de Deus foi: não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas eu tenho uma orientação para vocês. Para vocês seguirem à risca isso que eu estou falando para vocês, eu digo para vocês que é melhor que vocês fiquem juntos. Porque se vocês se afastarem, o perigo que vocês estarão correndo de cair e desobedecer a ordem que eu dei de não comer do fruto é muito maior. Às vezes nós não estamos pecando, mas nós sabemos qual que é o caminho que vai nos levar a pecar. E só pelo fato das pessoas estarem se sentindo bem nesse caminho que chega à perdição, ao erro, ao pecado, elas já ficam imaginando que não tem nada de errado. E quando chegam ao erro, já estão com a mente toda programada, preparada para errar. E aí o diabo ele vai se aproveitar daquela construção que fizemos a partir do caminho do erro. Porque daí quando chegarmos ao erro, ele já vai estar com tudo pronto e vai dizer assim: olha, não tem problema, você chegou até aqui e foi tudo bem. Agora se aproveite do erro e você vai ver que vai estar tudo bem também. O diabo tem suas artimanhas, seus planos, e se a gente não ficar ligado, em alerta, ele vai nos fazer cair em pecado. E Eva se sentiu assim, tranquila, sem nenhum problema. Só que tem uma questão. Eva não dependia de Adão para que ela vencesse a tentação. Foi pelo fato de Deus, na sua onisciência, conhecer o futuro, ele disse assim: é melhor que vocês fiquem juntos. Mas ela tinha sabedoria suficiente para vencer a tentação. Ela se viu ali curiosa e ela se percebeu olhando para a árvore do conhecimento do bem e do mal, admirando aquela árvore. E quando ela se viu nessa situação, ela parou, pensou e viu que estava fazendo algo de errado. Mas ela continuou. Satanás, percebendo aquele olhar de curiosidade para a árvore, e ele já estava ali à espera dela, na forma de serpente, ele conversa com Eva e diz assim, está lá em Gênesis, do capítulo 3, verso 1. Foi isso que Deus disse: não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Ela ouviu uma voz melodiosa e agradável, como diz o texto. E assim Eva ficou admirada com isso. Ela ficou surpresa quando ouviu a serpente falar. Só que ela também ficou espantada, porque ela sabia que a serpente ela não tinha esse poder de fala. Ela não podia falar. Só que o diabo, na sua astúcia, ele colocou uma dúvida nela. O benefício da dúvida, às vezes, ele é muito perigoso. Ela aceitou esse benefício, ela duvidou. Mas calma aí, não. Ele me colocou uma dúvida aqui no coração, mas não foi isso que Deus disse. O que Deus disse mesmo foi que eu podia comer de todas as árvores, os frutos das árvores do jardim, apenas de uma. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, desse eu não podia comer. Eva poderia ter corrido até Adão, se afastado da tentação, percebido tudo o que... Na verdade, ela percebeu o que estava acontecendo. Mas o que aconteceu foi que ela ficou tão vidrada naquilo que não permitiu a voz da consciência, o conhecimento que ela tinha recebido, falar mais alto. A curiosidade tem acabado com muitas pessoas. Foi assim que aconteceu com Eva no jardim. E muitos têm caído nessa curiosidade. E Satanás, percebendo a curiosidade que a Eva tinha e o desejo e a alegria que eles tinham de descobrir coisas novas no jardim do Éden, de conhecer mais sobre Deus, ele colocou ali
um desejo maior no coração dela. Você conhece o debate ali em Gênesis, do capítulo 3, a conversa, no caso, entre Eva e a serpente? O que ele estava querendo dizer era, olha, tem um conhecimento maior que você não recebeu e que pertence apenas a Deus. E se você comer desse fruto, você vai ficar sábia como Deus. Tem gente que está errando na vida cristã, está ultrapassando alguns limites porque querem conhecer algumas coisas que estão além das Escrituras. As Escrituras Sagradas dizem que aquilo que Deus deixou foi para o nosso conhecimento. Aquilo que Ele não deixou, que a gente se afaste dessas interrogações, dessas preocupações que nós temos a respeito de algumas coisas que não estão esclarecidas nas Escrituras. E tem gente querendo conhecimento demais, inventando teorias demais, e aí está caindo, e está falhando, e está fraquejando na fé por causa disso. Eva queria conhecer assim como Deus, ter o conhecimento assim como Deus. Satanás, ele pega o seu desejo de ser como Deus e de uma forma sutil coloca esse desejo no coração de Eva, dizendo assim, olha, se você comer desse fruto, você vai ter o conhecimento que Deus tem. E mais, na forma de serpente, ele diz assim, eu estou comendo, eu não morri. Saiba de uma coisa, eu estou falando porque eu comi desse fruto. E se você comer também, você vai ter um conhecimento como Deus. Eva pegou do fruto, na verdade a serpente pega o fruto e entrega para Eva. Eva pega o fruto, come. E ao comer, ela não percebe nada de diferente. Parece que ela está muito melhor. O texto diz assim que ela se sente muito bem. Então ela pega do fruto, depois de comer aquele que a serpente deu para ela, ela pega mais, come, pega alguns e vai até Adão. Olha o decorrer da história. Ela chega até Adão e diz assim, olha, Adão, eu me encontrei com uma serpente, ela falava, ela argumentou comigo, eu conversei com ela, ela me deu do fruto, a serpente disse que falava porque comeu do fruto, eu comi e eu estou me sentindo bem. E mais, o meu amor por você aumentou mais ainda do que antes de comer do fruto. Me parece que a natureza pecaminosa já estava tomando de conta dela, só pelo fato dela ter desobedecido a ordem de Deus. Diz o texto que Adão ficou um tempo parado, lamentando. Ele sabia, mas ele disse, Eva, Deus tinha dito que não era para comer desse fruto. E ela começou a argumentar com ele, dizendo, olha, mas eu estou me sentindo muito bem. Como se estivesse dizendo assim, Deus ele não vai cumprir com aquilo que ele disse de nos destruir. Ele é amor, olha como é que... E Adão chegou a pensar nisso também. Olha como está, olha o que Deus nos deu. Olha o que ele fez por nós, ele nos ama, ele mostrou o seu amor e demonstra o seu amor sempre por nós. Adão ficou parado, pensando, triste, angustiado. Ele sabia que o destino da sua esposa era a morte, mas ele amava muito ela. E ele decidiu que o destino dela seria o seu também. Adão pega do fruto, come, por amor a Eva. Ele decidiu ter o mesmo destino que Eva. E ele também percebe que ele está muito bem. Aconteceu que a realidade que eles viviam mudou. Eles não estão mais revestidos com a luz que os cobria. Lembra no capítulo anterior que nós vimos sobre a criação, que eles eram cobertos com uma luz, assim como os anjos, e dessa vez eles não estão mais assim. O amor que eles sentiam pelo outro tinha aumentado, mas agora a sensação, a discórdia, a briga já estavam no meio deles também. A notícia chega até o céu. Diz o texto que a harpa para de ser tocada. Os anjos ficam tristes e chateados com Adão e Eva. Porque Deus tinha demonstrado um amor para com eles, criando o planeta Terra, dando para eles um jardim belo,
os anjos iam até eles e eles descobriam sobre a poderosa mão de Deus criadora. Eles tinham aulas com os anjos e Deus tinha demonstrado amor através da criação, de tudo que ele criou para eles. E os anjos olham para aquilo e veem a atitude de Adão e Eva como uma atitude de ingratidão. Eles ficam tristes. Deus rapidamente manda anjos para que fiquem no caminho da árvore da vida. Porque o desejo de Lúcifer era que Adão e Eva tivessem acesso à árvore da vida, eles comessem do fruto em pecado e perpetuasse o pecado no planeta Terra. Que eles vivessem eternamente comendo do fruto da árvore da vida e vivessem nessa rebeldia para com Deus. E ele e os seus anjos tivessem acesso à árvore da vida também e eles dominassem o planeta. Porque ele pensava assim, isso está descrito no capítulo anterior, como nós vimos. Se tivermos acesso à árvore da vida, nós vamos comer do fruto e assim nós vamos nos tornar poderosos novamente e vamos poder guerrear contra Miguel e seus anjos e vamos tomar posse do planeta Terra. E esse daqui vai ser o meu reino. Esse era o plano de Lúcifer. Só que Deus, ele já enviou seus anjos e eles ficavam ali no caminho da árvore da vida e diz que saíam raios, como se fossem espadas ao redor desses anjos, protegendo para que Adão e Eva não tivessem acesso e não perpetuasse o pecado ali. Aconteceu que Deus desce até o nosso planeta. Adão e Eva se escondem. E quando Adão e Eva se esconderam, Deus conversa, Deus chega e fala assim. E aí você conhece o texto, Deus pergunta para eles onde é que eles estão. E aí Adão vai dizer assim, olha Senhor, eu estive nu. Eu me vi nu e eu me escondi. E aí Deus fala assim, você percebeu que estava nu você comeu do fruto da árvore que eu disse para vocês não comerem? Diz o texto que Deus fez essa pergunta não porque ele desconhecia o que tinha acontecido, mas para que eles soubessem claramente, que ficasse gravado na sua mente, de que eles estavam naquelas condições por conta da sua desobediência. E aí a história, o que aconteceu depois, Deus conversa com Adão e Eva, eles não estão com Adão, ele não está arrependido, ele culpa a mulher culpa a serpente, e ali diz assim que Adão e Eva, ao conversar com Deus, e aí Deus dá a sentença para cada um, e nós já conhecemos a sentença que foi dada para cada um, a serpente agora iria rastejar pelo chão, Eva iria dar à luz em dores, e Adão, que recebia tudo sem sofrimento e sem suor para se alimentar, agora ele iria sofrer. E ele iria comer pelo seu suor. E aí diz assim que a partir de agora, no meio de dor, sofrimento e frustração e morte, essa seria a realidade deles e eles foram feitos da terra e ao morrer eles voltariam para a terra também. E diz assim que Adão e Eva disseram assim para Deus, pedindo para que eles continuassem no jardim. E que eles iriam novamente, prometeram que no futuro eles renderiam uma plena obediência à lei de Deus. E Deus disse assim para eles que antes da queda, eles tinham força para vencer. Só que agora, depois de terem caído em pecado, eles não tinham mais força para vencer. E diz assim, olha, não tinham preservado a integridade quando viviam no estado de santa e feliz inocência. E agora, em estado de culpa consciente, tinham menos poder para permanecer verdadeiros e leais. Ficaram cheios de angústias e remorsos profundos, e agora sentiram que o castigo do pecado era a morte. E aqui, eu quero finalizar este capítulo, ele finaliza aqui
O capítulo 5, o próximo vídeo é o plano da salvação. E aí eu já digo para vocês, curtam esse nosso vídeo, comentem, compartilhem e sigam o nosso canal. Porque você vai nos ajudar, o YouTube vai entender que o conteúdo é bom, vai mandar esse conteúdo para mais pessoas. E nós temos vídeos e mais vídeos aqui no YouTube. E esse é um vídeo que pode ajudar muitas pessoas. Tem muitas pessoas em dúvida como surgiu o pecado, sobre a criação do nosso planeta, sobre a história da redenção. Compartilhe esse vídeo com pessoas, curta esse vídeo, siga o nosso canal para o YouTube enviar para mais pessoas e elas terem acesso a conteúdo de qualidade como esse. Conteúdo que vai enriquecer e que vai contribuir para a salvação de muitas pessoas. E aí aqui eu quero finalizar dizendo para vocês o seguinte. O texto ele deixou claro que antes deles caírem em pecado, eles poderiam obedecer à lei de Deus. Eles tinham força e poder para isso. Agora, depois da queda, eles perderam o estado de santa e feliz inocência. Agora, com o sentimento de culpa, eles tinham menos poder para permanecer verdadeiros e fiéis, como diz o texto. Que fique claro, para aquelas pessoas que tentam se salvar pela obediência à lei de Deus, garantir algum lugar no céu pela obediência à lei de Deus, ou até depois de ter entrado para a igreja, isso aqui é muito comum vermos pessoas que entraram na igreja, aceitaram Jesus como seu salvador pessoal, se batizaram e agora estão vivendo a vida da fé. Tem muita gente que acaba saindo da igreja, outros permanecem, mas permanecem com um peso gigantesco. Por isso que Jesus disse, olha, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Por que Jesus disse isso? Jesus disse assim para nós tomarmos o jugo dele porque é suave e o fardo dele é leve. Porque tem muita gente querendo colocar um fardo pesado sobre si, tentando obedecer à lei de Deus pelas suas próprias forças e não vai conseguir. Porque nós carregamos essa ideia de merecimento. Isso é da nossa natureza. Acharmos que nós só temos direito a algo se merecermos. É difícil o ser humano aceitar uma doação. Receber algo de graça. Receber algo sem merecer. O ser humano tem essa dificuldade. E nós precisamos aceitar que Deus nos deu a sua salvação de graça e não precisamos fazer nada. E a partir de hoje, mesmo recebendo a salvação, a gente não precisa fazer nada. Tem gente que se esforça para viver na obediência, porque no fundo acha que precisa fazer algo para se manter na fé, na salvação. Porque pensam que se desobedecer, vão perder a salvação. De fato, nós vamos perder a salvação pela desobediência, mas não é só pela desobediência, é também pela rejeição da salvação, pela rejeição da morte do Senhor em nosso favor. A obediência ela não deve ser uma regra que nos é pesada. Quando nós aceitamos Jesus e o seu Espírito é derramado sobre nós, a obediência, diz o apóstolo Paulo, ela passa a ser um estilo de vida. E aqui eu estou parafraseando muito conteúdo do que Paulo escreveu. Ela é um estilo de vida. É uma vida que eu vivo na fé, diz o apóstolo. Eu não vou obedecer para ser salvo ou para me manter na salvação. Eu obedeço agora, não como regras que eu preciso ficar ali praticando, mas eu obedeço porque é natural. Porque agora é um estilo de vida, porque agora o Espírito de Deus está dentro do meu ser e ele tem morada em mim. E aquilo que eu faço é natural. E o texto finaliza falando e deixando para a gente outra lição. Depois do ser humano, depois de termos caído em pecado, depois de Adão e Eva ter caído em pecado e ter deixado essa herança de uma natureza pecaminosa para todos nós, não temos força para vencer o mal. Nós vivemos com um sentimento de culpa. E só pela salvação, só pela atuação do Espírito, nós vamos voltar à condição de obediência. E aí eu já adianto para vocês, é uma obediência que é vivida pela fé e não pelas obras, como muitos imaginam. Capítulo 5, o tema do nosso próximo vídeo, o plano da salvação.
Nós vamos falar em detalhes como é que foi esse plano e a primeira vez que Deus apresentou ele. Fiquem com Deus, obrigado por ter ficado até aqui e não se esqueça de nos ajudar, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e, se possível, compartilhe para mais pessoas. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.